Medcast. Olá, você está ouvindo o Stanford Medcast, o podcast de Stanford CME, onde trazemos informações dos médicos e cientistas mais importantes do mundo. Este podcast está disponível no Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Google Podcast e Stitcher. Se você é novo aqui, considere se inscrever para ouvir mais episódios gratuitos que estão vindo. Eu sou sua aposentadora, Dr. Ruth Adeguia. Bem-vindo à temporada 4 do Stanford Medcast. Este episódio é parte da nossa série de minisséries de Pulse Pediatrics, e hoje eu vou estar conversando com a Dr. Heidi Feldman sobre milestones de desenvolvimento. A Dr. Heidi Feldman é a professora de desenvolvimento e de comportamento de Ballinger Swindoll e da Departamento de Pediatria da Universidade de Stanford. Ela é certificada em desenvolvimento de comportamento de pediatria e continua em serviço clínico ativo. Seus interesses de pesquisa se focam em conversas de pediatria. A Dr. Heidi Feldman é professora de pesquisa em desenvolvimento de pediatria. É muito comum ter conversas com famílias sobre milhares de pessoas com descanso de desenvolvimento. Este é um tópico que preocupa muitos pais e membros de famílias. E quando eu responder as perguntas, eu vou tentar usar termos que podem ser úteis para o médico falar com um membro de família. Então, eu poderia ficar com inglês, em oposição a latim ou termos gregos, porque esses seriam mais compreensíveis para o membro de família. Isso é excelente. Obrigada por estabelecer o palco para nós. Vamos começar falando sobre quais são as milhares de desenvolvimento e por que elas são integradas para compreender o crescimento e desenvolvimento de uma criança. O desenvolvimento é um processo muito complexo, interativo e contínuo que realmente começa do momento de concepção e termina com o último descanso. Milhares de desenvolvimentos são atividades ou habilidades que a maioria das crianças progressam através de elas. De infância para a adultura. Então, você pode pensar em elas como guias em este processo complexo. Imagine que você está dirigindo de São Francisco para Nova York City. Pode ser útil ter em mente quais lugares você vai ir ao longo do caminho e quando você chegará em Reno, Nevada, Des Moines, Iowa ou Chicago, Illinois. E então, essas milhares de desenvolvimentos são lugares ao longo do caminho. Vamos levar uma olhada. Um exemplo: a feto está fortemente encolhida na coluna da sua mãe. Então, do momento de nascimento, quando aquele bebê é liberado daquele espaço muito constrictor, o infante começa a estragar e a mover e a construir habilidades para resistir à gravidade. Então, aquele pequeno infante tem que fazer seu caminho para se mover livremente pelo mundo. Uma das milhares de desenvolvimento ao longo do caminho é apenas sentar contra a gravidade, sem nenhum apoio. Outro passo ao longo do caminho é tomar os primeiros passos do bebê sem as mãos de ninguém. Então, sentar e andar são guias de guia relíquias ou milhares de desenvolvimento que podemos verificar. As crianças alcançam milhares de desenvolvimento e como elas interagem no mundo em vários domínios diferentes. Não é apenas um processo gigante. E os domínios que nos importam mais são como elas interagem com o mundo. Podemos chamar isso de habilidades emocionais sociais. Como elas falam e entendem. Nós chamamos isso de habilidades de linguagem e comunicação. Como elas pensam, que em crianças inclui como elas jogam, como elas aprendem, como elas se comportam e como elas se movimentam. São os seus músculos grandes, suas habilidades de crescimento motor e seus músculos pequenos em suas mãos ou habilidades de motor fina. Então, em cada um desses domínios de função, há uma milestone de desenvolvimento distinto. Então, por que eles são importantes? Porque eles são íntegros. Exatamente. Compreendendo o crescimento e desenvolvimento de uma criança. Nós sabemos que a maioria das crianças viaja em um caminho similar. São Francisco para Nova York, é melhor tomar o I-80. Poderia fazer isso de outra maneira. Você poderia tomar o I-10 e subir ou o I-70, mas a maioria das caras iriam pelo mesmo caminho. E, em seguida, a maioria das crianças viaja em um caminho similar em sua estrada para a maturidade. Então, observando essas milestones de desenvolvimento, que são relativamente comuns para os indivíduos. É uma estratégia para notar, falar e avaliar a criança na jornada de desenvolvimento. Observando as milestones de desenvolvimento também pode ser útil para identificar crianças que estão viajando em um tempo mais lento ou viajando em uma direção inusitada. E essas crianças podem beneficiar de algumas avaliações e intervenções no início.
Então, as milestones podem ter um papel em reconhecer, nomear e identificar essas crianças em direção a um caminho mais lento. A primeira coisa que nós temos que pensar quando observamos as questões de desenvolvimento é que, em muitos casos, se identificarmos as crianças cedo e fazer modificações nas nossas práticas de educação infantil e nas nossas práticas educacionais, podemos fazer uma grande diferença nessa trajetória de desenvolvimento. Você falou de milestones de desenvolvimento como guias e eu achei que isso foi realmente poderoso para desenhar a conversa. Você também falou da utilização das milestones. Você também falou da utilização das milestones. Porque se eles são guia-postos, eles ajudam você ao longo da jornada, em oposição a que há algo errado e imediatamente você está pensando para o cenário de pior caso. Podemos falar um pouco sobre as milestones de desenvolvimento clínicas que os médicos e os pais devem observar em infantes e adolescentes. Sim, podemos destacar um monte de milestones críticas que os pais e os médicos que cuidam de crianças podem estar procurando. Então, vamos falar de um ponto muito importante em desenvolvimento social e emocional, e isso é que as crianças aprendem a sorrir. As crianças não sorrem imediatamente após a nascida e elas podem ter pequenos giros de boca quando estão com uma chave ou quando estão dormindo, não importa se sorrir. O que elas aprendem a fazer é, em cerca de 6 semanas de idade, responder a algo no seu ambiente com um sorriso. E isso realmente parece refletir prazer ou gostosidade. Então, essa é uma milestone clínica. Eu tenho que dizer, eu acho que isso vem em um momento muito importante, porque se fosse um pouco mais tarde do que isso, os pais poderiam ficar realmente frustrados. As primeiras semanas de vida infantil são tão difíceis para cuidar das crianças. Então, quando você recebe esse sorriso, é uma recompensa gloriosa. Eu vou te dizer que, como uma avó, eu tenho certeza de que eu acabei de sorrir antes de 6 semanas de idade. Isso é um sorriso. Ela está sorrindo comigo. Isso acontece. Isso é um ponto muito bom. Que qualquer milestone tem uma série de idades. Então, não queremos sugestionar que as pessoas antecipem o sorriso em 2 a 4 semanas de idade, porque uma boa parte das crianças não terão chegado lá ainda. E isso pode fazer as pessoas se preocuparem. O que queremos fazer é escolher uma idade em que a maioria das crianças estão fazendo a habilidade. Eu vou te dar mais algumas milestones de desenvolvimento. Vamos falar um pouco sobre habilidades de motor grosso. Uma das mais importantes milestones, que é muito fácil de observar, é quando as crianças começam a fazer seus primeiros passos independentemente. E, novamente, qual é a idade? Nós costumamos dizer que é em 12 meses de idade. Isso realmente vai de 9 meses a 15 meses. Uma grande ampliação. Em habilidades de motor fino, o uso dos músculos pequenos das mãos é uma milestone interessante. É ser capaz de escrever com um criano ou uma penta. E isso acontece em 15 a 18 anos. E o que eu acho muito interessante sobre isso é que, antes de 15 a 18 anos de idade, mais ou menos em 12 meses de idade, se você der a uma criança um implemento de escrita, como um criano ou um penta, eles geralmente o colocam nas mãos. E então, um dos precursores de desenvolvimento para aprender como escrever e escrever é, frequentemente, aprender a olhar para as funções distintivas do objeto, em vez de simplesmente assimilar o objeto para a pessoa. Em habilidades de linguagem, eu quero falar sobre a milestone que ocorre em cerca de 2 anos de idade. E é quando as crianças alcançam um vocabulário de pelo menos 50 palavras. E por que é que eu escolhi essa milestone? Por que eu escolhi 50 palavras? Bom, acontece que quando as crianças podem produzir 50 palavras, sob as maiores circunstâncias, elas começam a colocar essas palavras juntos em frases ou sentenças, e elas também começam a substituir as formas adultas de palavras, ou formas de palavras infantis. Então, em vez de noite, elas vão para boa noite. Em vez de uf, elas vão para cachorro. E elas fazem essa transição. Então, embora 50 palavras seja mais fácil de contar, esses outros mudamentos também ocorrem ao mesmo tempo. E em habilidades de pensão e aprendizagem, as crianças aprendem a nomear uma cor quando elas estão a 2,5 anos de idade, e elas aprendem a desenhar um círculo quando elas estão a 3 anos de idade. Então, essas habilidades de brincar e interagir, elas evoluem nesse período de tempo. Agora, eu quero falar com você sobre aprender todas essas camadas.
Eu posso te dizer, tendo trabalhado com treinadores médicos por muito tempo, que as pessoas complainam, eu não lembro das camadas. E se você é alguém como eu, que pensa nisso o tempo todo, elas se tornam automáticas. Mas se você não é alguém que pensa nisso o tempo todo, é difícil lembrar. Há uma resource incrível que eu quero contar com a sua audiência. O Centro para Controle e Prevenção de Desejos colocou muitos materiais em camadas de desenvolvimento. A ideia com esse tracker de camadas de desenvolvimento é que os pais estão agora em controle da informação. Eu adoro isso. E os pais podem ir online, eles podem colocar o que o seu filho pode e não pode fazer. O tracker lhes dará marcas de controle se as coisas estão bem e lhes alertarão se as coisas são diferentes. Da maioria das crianças. O tracker também tem pequenos clipes de vídeo, então, se um parente é incerto, o que queremos dizer com um pincel ou um grafo vai ser um pequeno exemplo. E o tracker também tem atividades. Então, se você notar, vamos dizer que você está 13, 14 meses de idade e ainda não está andando, há recomendações de quais atividades, jogos ou experiências aquele filho pode beneficiar para empurrá-lo ao lado e começar a andar. Então, é realmente ótimo. E o parente pode ir print out ou salvar a informação, levar para um escritório de médico. Ou para uma visita de bem-aventurado e então começar uma conversa com o médico de saúde usando esses dados. Isso é um ótimo segredo para falar sobre como você discerniu entre variações de desenvolvimento normal e preocupações potenciais na infância. Eu diria que a chave aqui é que olhamos por padrões. E, usando o termo padrões, o que eu estou sugerindo é que não é uma observação única, e que não é um ponto único no tempo. Isso é um assunto particularmente importante para pessoas que fazem cuidado primário com crianças que têm o privilégio de ver as crianças com suas famílias sob várias circunstâncias. Então, quando pensamos em padrões de desenvolvimento, os padrões de desenvolvimento podem parecer assim. Você pode ter um filho que talvez não esteja se sentindo em 12 meses de idade, que é agora quando esse padrão de desenvolvimento está incluído no tráfego da CDC. Mas você notou que todos os outros padrões de desenvolvimento de linguagem e comunicação no ponto de tempo de 12 meses estão sendo medidos. O filho entende e responde apropriadamente para o não. Isso é muito bom. O filho pode entender algumas palavras únicas. O filho pode ter uma palavra ou duas além de mamãe e dada. Então, se eles não estão voando de lado, e esses outros padrões estão em lugar, então o padrão não é preocupante. Se, por outro lado, o filho não está fazendo nenhum desses padrões de 12 meses em 12 meses, e em 15 meses ainda há vários que ainda não foram realizados. E em 18 meses, então o padrão em tempo é muito preocupante. Então, olhar com o tempo como uma variável é extremamente útil. Outra coisa que nós às vezes fazemos como developmentalistas é olhar em torno das funções dos padrões. Vamos imaginar que temos um 15 meses de idade que está andando com muita habilidade. Então isso encontra a milestone de desenvolvimento. Esse filho não tem produção de som. Essa é uma diferença vasta entre o que está acontecendo em um padrão e o que está acontecendo em outro padrão. Então, esse padrão nos preocupa mais do que se tudo está perto, e não o grande gap em habilidades. Eu acho que o truque em avançar as milestones de desenvolvimento da clínica é como responder de uma maneira razoável. Não atrasar, não esperar e assistir muito tempo, mas também não acessar a conclusão sem dados adequados. Isso é um pouco da arte de avançar as milestones de desenvolvimento. Isso é muito útil e realmente apontar para o fato que você tem que olhar para mais de uma variável no atento de entender o que está acontecendo. Então, em uma progressão, como a linguagem e as habilidades de comunicação naturalmente se desenvolvem. Obrigada por perguntar essa pergunta, Ruth, porque quando você olha para, digamos, serviços de intervenção no início ou serviços de educação no início para crianças, a maioria das crianças que estão enroladas nesses programas tem deslizamentos ou diferenças em sua linguagem e comunicação. Então, a compreensão da linguagem e comunicação é realmente crítica. Do início, o bebê está preparado para a linguagem e a comunicação. Então, um neonato de apenas horas se torna uma voz humana e se torna uma voz humana em cima e abaixo de outros sons no ambiente. E também segue com seus ou suas olhos a cara humana em cima e abaixo de outros estímulos. Então, as crianças geralmente estão zonadas em cima de uma linguagem. E a comunicação que surge.
E nós pensamos sobre esse desenvolvimento com a compreensão ou ouvir e compreensão e produzir. Eu acho que porque é um domínio complexo, talvez eu dê algumas milhares. Em termos de linguagem expressiva, a primeira coisa que o bebê começa a fazer é diferenciar a chorar. Há choras para a fome, há choras para a raiva, há choras para a dormidão e eles geralmente não estão presentes na infância, mas depois da infância, os pais começam a se juntar ao chorar e isso é um ótimo começo. Quando as crianças chegam a ser de 2 a 3 meses de idade, elas choram e essa chorada é como sons músicos. Uau! E a coisa realmente divertida que você pode fazer com um 2 a 3 meses que está chorando é que você pode criar uma conversa protoconversacional. Imitando o filho. Então o filho diz UUH e você só diz UUH e você pode dar a mão de volta e volta um par de vezes e isso está colocando as crianças para entender aquele fluxo. Que se torna uma comunicação mais significativa quando mais habilidades chegam. Então, em cerca de 6 meses de idade, mas eu acho que no novo esquema de caminhadas de desenvolvimento é um pouco mais tarde. Vem o babelar e a coisa sobre babelar é que são consonâncias como a palavra própria, Babel. Eu adoro, você pode ouvir isso às vezes como em um avião e haverá um filho que está neste ponto e eles vão babelar, babelar, babelar. Babelar, 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 e eles vão só ir em frente e em frente. Às vezes, eles fazem isso de uma forma social e eles geralmente amam tocar com esses sons. Então, você pode gravar às vezes em uma casa de bebês, este inventário de babelos. E depois, em cerca de 1 ano de idade, os babelos começam a tomar muita variação e forma e entonação e soa um monte de coisa como um actual idioma até que você tente ouvir as palavras e eles não podem estar lá. E as crianças estão recebendo o tipo de ritmos e o fluxo de idioma. Eu me lembro de uma vez que eu estava sentada em uma festa de aniversário para um jovem de 1 ano. Então, o jovem de 1 ano estava sentado na cabeça da mesa e você sabe como os adultos sentam nas mesas e alguns adultos YAC, 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 YAC e falam e riem e então eles YACAM mais e falam. E a essa pequena pausa e o jovem de 1 ano na cabeça da mesa fala completamente imitando o ritmo adulto. Então, isso é tudo preparatório e então em algum lugar em torno do primeiro ano da vida as primeiras palavras vêm e essas primeiras palavras elas são lentas para se desenvolver elas vêm e vão então a mesma palavra. Pode estar lá na semana 1 mas não lá na semana 2 são frequentemente formas de bebê como uau para a água ou uf ou algo assim para o cachorro e eles podem não ser aplicados. Da mesma maneira que os adultos os aplicam então às vezes um cachorro a palavra uf pode ser qualquer tipo de animal pode ser um cavalo pode ser um cachorro eles não sabem que é um animal particular e então. Na primeira onda as crianças estão aprendendo na média sobre uma palavra por semana então não é muito rápido mas começa a ficar mais rápido e mais rápido como. O segundo ano de vida de 12 até 24 meses de idade está progressando e que em algum ponto vai para uma palavra por dia ou até mais do que uma palavra por dia e é só esse clima rápido. Logarítmico e isso é chamado da explosão do vocabulário e é aí que os crianças começam a aprender a colocar palavras começam a normalizar o vocabulário os significados começam a se alinhar com os significados adultos e então eles são capazes de fazer muito mais com a comunicação. A outra coisa que eu realmente quero enfatizar é que quando as crianças estão desenvolvendo normalmente tipicamente elas usam a língua para muitas funções diferentes não apenas seus gostos e necessidades elas usam muito para negociar sobre o mundo elas gostam de mostrar coisas que elas veem no mundo elas gostam de ter nomes para coisas que elas apreciam no mundo então enriquecer toda essa função o que as pessoas chamam de foco conjunto de atenção é um avião uau olha o avião vai mais e mais em cima. No céu olha aquele avião e não apenas eu quero coquetéis e as crianças vão alcançar a real sofisticação da língua quando chegam para a idade. De 4 a 5 então não há nada que elas não podem fazer que elas querem fazer com a língua elas não podem ter maturidade de som depois então. Há alguns sons de desenvolvimento que ainda podem entrar em idades de 6, 7 e 8 e por cerca de 8 o sistema está realmente em lugar e então o que as crianças recebem são conceitos mais profundos e conversações mais profundas. Quais são algumas preconcepções sobre milhares de desenvolvimento? Uma preconcepção é que 1 milhão de milhares de desenvolvimento é uma questão séria para considerar enquanto como falamos antes. Realmente são padrões de desenvolvimento. Outra coisa é que há certos pais que acham que precisam ensinar os milhares de desenvolvimento e isso realmente não é o caso. Os milhares de desenvolvimento
São essas atividades ou habilidades ou alcançamentos que vão se manifestar através de interações no mundo. Não tem que haver nenhum ensinamento e, na verdade, quando você senta e tenta ensinar os milhares de desenvolvimento, você não pode exatamente obter o resultado que você está procurando. Eu acho que esses dias nessa era de inteligência artificial estamos se tornando mais famosos com essa ideia de que há muitos dados que as máquinas encontram, mas os humanos também, e aprendendo é o que emerge das datas em si. Então você não ensina ChatGPT como responder a pergunta, você envia a informação geral e ela descobre a informação para pôr baseado em probabilidades e co-ocorrências e coisas assim. E em desenvolvimento humano eu acho que é um fenômeno parecido que nós damos ao criança esse vasto arraio de dados, experiências, aprendizagens, palavras, e eles então encontram as funções comuns, as co-ocorrências, e eles criam seu conhecimento de novo desse dataset. Então não temos que ensinar milhares de desenvolvimento, o que queremos fazer é enriquecer a vida do filho. E eu amo a conexão com o ChatGPT e aquela analogia. Eu também estou curiosa para ouvir de você se você tem visto maneiras em que as disparidades culturais influenciam a percepção de milhares de desenvolvimento. Oh, isso é uma ótima pergunta. Eu tenho visto muita variação em como as culturas experimentam deslizamentos e desordens em seus filhos. Em algumas culturas é uma terrível catástrofe se o desenvolvimento de um filho não está procedendo como esperado, mesmo se um filho ainda está saudável e se movendo em uma trajetória em uma raiz razoável, se não rápida. Mesmo isso às vezes é uma fonte de desespero ou de estresse para os pais, e eu sinto que parte do meu trabalho como pediatra de desenvolvimento é não só identificar aqueles filhos cujo caminho de desenvolvimento é diferente ou a um nível diferente, é também humanizar o filho e é também continuar a assurar que o filho experimenta respeito e compaixão, amor, compreensão, e aquele filho permanece bem-vindo em nossa sociedade, em nossas famílias, em nossas escolas, em nossas comunidades. Há espaço para a vasta diversidade de experiência humana e nós precisamos garantir que todos se sentam bem-vindos à mesa. Muito bem dito. Enquanto você olha para o futuro e como nós sabemos mais sobre como o desenvolvimento de criança progressa, quais são algumas tendências emergentes ou avançamentos que você antecipa que veremos quando se relaciona com a acessão e suportar milhares de desenvolvimento em crianças? Eu acho que o tráqueo da CDC que eu falei agora um pouco de vezes é um exemplo de democratizar a informação sobre o desenvolvimento para o público amplo, e isso para mim é uma tendência muito importante atual. A mais pais têm informação e membros de família têm informação, a mais podemos apoiar as crianças em seu próprio desenvolvimento. A segunda coisa é realmente invigorar suporte social e comunitário para as famílias, para que as famílias possam ser a primeira fonte de educação e experiência para as crianças. É uma realmente muito alta. Há muitas organizações filantrópicas que estão se orientando nessa direção. E eu acho que você pode até pensar nisso como prevenção de desordens, como enganamento do status de desenvolvimento. Eu realmente espero que essa tendência continue. E a última coisa seria que esse é um dos meus sonhos, é que as famílias podem ter acesso cedo a suporte e serviços para as crianças se o caminho de desenvolvimento do filho é alterado em direção ou velocidade ou padrão, e que nos preocupamos muito menos sobre a categoria diagnóstico, que agora é o portão para muitos desses serviços, e pensamos mais sobre a função do filho e suportar o funcionamento do filho em todos esses domínios que discutimos. E então eu gostaria de ver, e acho que outros países fizeram um melhor trabalho do que os eu, acesso mais amplo para recursos comunitários como centros de família, onde você não precisa de um apoiamento e você não precisa de um diagnóstico, você pode mostrar o custo é nada ou mínimo, e há pessoas no centro que podem ser seus parceiros. Oh, olha, seu filho grita assim também quando você tira o brinquedo, seu 2 anos também é um board sharing. Oh, eu não tinha ideia. Então a educação de parceiros, e então também pode ser alguns parceiros que não são a educação, especialmente para aqueles filhos que são talvez um pouco mais desafiador ou cujo desenvolvimento é um pouco fora, e então nesse setor vai se tornar mais claro para nós se as crianças precisam de mais intervenções específicas ou mais intensas, e então podemos movê-las através de um caminho individual. Eu acho que agora nós esperamos, e então de repente é uma pânica para conseguir crianças recursos e serviços que parecem apropriados. Então acho que precisamos pensar sobre o todo contínuo e fazer um serviço muito mais disponível, acessível para todas as famílias, em que este social e apoio comunitário pode acontecer. Que um futuro excelente que você acabou de apresentar, e minha esperança é que nos próximos anos haverá um esforço para chegar a esse sonho de pipa que você tem, e espero que não seja mais
Apenas um sonho de pipa, mas isso foi excelente. Muito obrigada por conversar comigo hoje. Aprendi muito. Os recursos vão estar disponíveis no site, mas isso foi incrível. Obrigado, Ruth. Foi muito bom. Obrigado por se atender. Este episódio foi trazido a você por Stanford CME. Para reclamar CME por ouvir este episódio, clique no link de reclamar CME abaixo ou visite medcast.stanford.edu. Veja de volta. Para novos episódios, por se inscrever em Stanford Medcast onde quer que ouça podcasts. Até a próxima. That's the end of your recording. We hope our transcription made your workday more enjoyable. If it did, consider trying out our pro version on goodtape.io. All your transcriptions *. Skip the queue igual a minimal waiting time. We will store your transcriptions, including this one, safely. Well, up to 20 hours, month, which is kind of a lot. If you need to transcribe more, let us know on your friends@goodtape.io.